Pessoal, como nós conversamos na aula passada, nós, junto com o conceito de projeto, né, para desenvolvimento web, aí, eu fiquei de fazer uma revisãozinha com vocês, primeiramente em Java, né? Foi o que nós comentamos. E então é o que a gente vai começar hoje. Como a gente está no diagrama de classes, tá? Provavelmente hoje e na sexta a gente vai trabalhar um pouquinho com classes e objetos. Eu vou vincular um pouquinho ao Java. Aí a gente vai fazendo assim uma aula com conteúdo de diagrama e a outra aula com conteúdo em Java. Mas essa semana vai ser um pouquinho diferente para a gente começar e vocês entenderem melhor, pelo menos, o conceito. E aí depois a gente vai revisar algumas coisas e aí a gente vai conversando, beleza? Tá? Pessoal, eu estava analisando e o que eu preciso trabalhar com vocês, podemos usar o Eclipse ou o NetBeans. Eu preferi o NetBeans, que é o mais comum, tá? Então, é assim, para hoje a gente não vai usar tanto, tá bom? Hoje é mais uma conversa, algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, mas para a próxima aula, né, se alguém quiser trabalhar com ele aberto, tá? Ou mexer depois, eu vou usar o NetBeans e depois uma outra aplicação aqui que eu vou falar para vocês já já, tá? Certinho? Então, foi o que eu estava dando uma pesquisada melhor que eu ia fazer com vocês, mas acabou virando NetBeans mesmo, ou Eclipse, né? Ou se vocês estiverem acostumados a usar outra IDE, né? Aí fica a critério de vocês, beleza? Tá, então, antes da gente começar, tá? Primeiramente, eu vou perguntar para vocês, a gente vai trocando uma ideia, tá? E eu quero que vocês expliquem algumas coisas para mim sobre o Java, para ver como que eu ando com vocês. Mas aí a gente vai conversando. Se eu não tiver resposta, eu vou explicando, tá? Pessoal, primeiramente, eu já falei isso, mas vou relembrar. Nós temos as linguagens mais antigas, que são as linguagens de programação, tá? E o que a gente tinha que fazer na linguagem de programação? Eu escolhi a linguagem, tá? E aí eu ia fazer o meu código. Aqui eu peguei uma bem antiguinha, quem começou a estudar lá atrás chamava Pascal, um exemplo. Mas Delphi, qualquer outra linguagem. Estruturada. A linguagem estruturada ela vai linha por linha. Ela funciona numa lógica de linha por linha. E aí eu escolhia a linguagem, fazia, e aí eu precisava compilar ela. Quando eu compilo ela, ela vai transformar num conjunto binário, né? Ou seja, ele vai transformar num arquivo executável. E eu preciso do sistema operacional para abrir. Mas, né, vai surgindo outros sistemas operacionais. Então, assim, existe uma linguagem para cada sistema operacional na hora de desenvolver. Lá antigamente. Antigamente, assim, eu falo, há uns 20 anos atrás. Mas, assim, uns 15 também. Né? E algumas é usado até hoje. Então, assim, se eu crio uma linguagem numa plataforma, quando eu falar plataforma e sistema operacional, ela só vai abrir naquela plataforma, ela não vai abrir em outra. E aí começa a surgir outros sistemas operacionais, outras interfaces, outros equipamentos. Então, assim, ela só vai rodar naquele, porque ela precisa do sistema operacional da onde ela foi criada, tá bom? Mas, com o surgimento da linguagem C, tá? Eu mudo um pouco. Eu tenho a linguagem de programação, tá? E essa linguagem C, eu tenho o compilador para o DOS, um compilador para o Mac e um compilador para o Linux. Então, esse compilador, lembramos, que o compilador ele cria o código binário. Então, ele vai criar o código binário para o Windows, ele vai criar o código binário para o Apple, para o Linux e assim por diante. E nisso, tá? Ele vai criar um executável que vai rodar em sistemas operacionais diferentes.
com o mesmo código-fonte. Com o mesmo. Então, isso já foi uma outra evolução a partir da linguagem C. Mas eu crio a minha programação e depois eu tenho que compilar dentro de cada sistema operacional que eu quero que ele trabalhe. Tá bom? Mas já deu uma evolução. Aí, com a vinda do Java, pessoal, com a vinda do Java, como é que ele funciona? Tá? Eu tenho a fonte que eu vou trabalhar, né, a minha programação. Depois eu tenho o Java C, que é o compilador, tá? Ele compila. E esse compilador, aqui está o pulo do gato. Quando ele compila, ele pode ser aberto em qualquer um. Mas vocês vão entender já já por que eles abrem qualquer um. Porque assim, eu crio um único, tá? E aí ele vai colocar esse código binário. Na linguagem de programação, esse código binário nós chamamos de arquivo executável. O exe. Então, se eu pegar a calculadora, o Word, o Excel, o que for, eles são aplicativos, ou seja, eles são arquivos executáveis que rodam dentro do Windows. Aqui, pessoal, o que acontece? Eu tenho Java, o código-fonte, ele vai compilar e ele vai criar o código binário, mas esse código binário, nós não damos o nome de arquivo executável. Nós damos nome de bytecode ou bitcode, tá? Então, assim, esse bitcode, ele é, entre aspas, o meu executável, tá bom? Mas não falamos mais executável dentro de Java, tá bom? Depois vocês podem procurar aí no Google certinho, né, ou no livro, vocês vão entender o detalhamento desse bytecode, tá? Vocês vão entender ele por inteiro. Mas para a gente, aqui o que importa é que ele cria um arquivo. E esse arquivo, ele não pode ser transferido direto para o sistema operacional. Ele precisa de um JVM, ou seja, Java Virtual Machine, uma máquina virtual para rodar o Java, tá? Uma máquina virtual para rodar o Java, né? Então, hoje o Java é da Oracle, quando a gente entra lá no site, a gente vai puxar esse JVM, que é para rodar o bytecode. E quem abre ele é o sistema operacional, ele está dentro do sistema operacional. Então, o que muda, pessoal, é que eu tenho uma máquina virtual para cada sistema operacional. Aqui, o símbolo do Windows é para explicar que eu criei ele dentro do Windows. Mas não tem problema. Eu poderia ter criado ele dentro do Linux, a minha programação. Porque na hora que eu compilo ele transforma no bytecode, e quem vai interpretar ele é a máquina virtual. E aí eu tenho um Java, um JVM para o Linux, um JVM para o Mac, um JVM para o Windows e assim por diante. Tá? Então, assim, esse JVM a gente usa dentro da nossa máquina, tá? Para poder ler, para poder interpretar o bytecode. Beleza? Então, pessoal, ele deu uma revolucionada. Além de ter sistema operacional, ele permite eu usar o que eu desenvolvi no Java, esse bytecode, em vários sistemas operacionais e em várias interfaces, né? No smartphone, no tablet, né? No PC, no notebook, enfim, numa TV smart e assim por diante, tá? Então, com a vinda deste Java, eu tenho uma grande evolução nesse processo, tá bom? E eu só preciso, ela é levinha, instalar ela dentro de cada sistema operacional ou de cada interface para ela poder rodar o bytecode. Dá licença um pouquinho, gente. Vou pôr uma água aqui. E antigamente, gente, o Java estava lento, mas ele evoluiu muito, tá? Então, as máquinas virtuais, elas evoluíram, né?
eu não vou contar muita história do Java, mas depois vocês podem procurar na internet. Todos os nomes do Java têm uma história, tá? Então, por que ele tem o símbolo do café? Porque lá na ilha de Java, né? Então, assim, tem aquele cafezinho especial e ele usou o símbolo do café. Então, Java vem da ilha de Java, tá? E então eles acabaram usando esse símbolo do café. Mas tem outros lá, vocês vão ver que vai ter uma tecnologia do cabelo aí que eu vou explicar já já, Camel Case, né? E que eles pegam o nome do próprio camelo e assim por diante. Né? Tem uma que é o grão do café. Agora, essa tecnologia aqui, ó, que eu tenho um bytecode e ele roda em qualquer lugar por causa das máquinas virtuais, chama Hora. White Won't Run Anywhere. Eu não sou muito bom em inglês, não, tá, pessoal? Então, escreva em qualquer lugar. Ele vai escrever em qualquer lugar. Então, essa é a tecnologia, esse é o nome que deram para esse recurso, tá? Quando eu tenho uma linguagem que vai rodar em qualquer local, e eles deram o nome de Hora. Beleza? Agora, pessoal, para a gente trabalhar com Java, deixa eu olhar para vocês agora. Para a gente trabalhar com Java, tem gente, eu vou digitar tudo. Eu vou escrever todas as linhas, porque não é profissional, porque não sei o que tem. Eu não sou adepto dessa fala, tá? Então, aí surge as ideias. As ideias vieram. O que é a ideia? A ideia é o ambiente que eu utilizo para desenvolver o meu trabalho em Java. Então, sim, ele tem algumas ideias bacanas, né? Então, assim, os mais usados é o Eclipse ou o NetBeans. Eu gosto do NetBeans. E também eles, dentro de cada IDE, podemos instalar os pacotes que vão vir alguns recursos que vão facilitar no nosso desenvolvimento. Então, eu não vejo problema de usar uma IDE. É lógico que eu tenho que usar ela da maneira adequada para eu ter um aplicativo, um sistema bacana, tá bom? Para eu ter um sistema bacana. E aqui, pessoal, quando eu falo de IDE, tá? Ela é um editor completo, ela tem o seu próprio compilador, e aí, para gerenciar e gerar esse código e o ambiente de testes, eu posso testar dentro dela mesmo, tá bom? Então, IDE significa Integrated Developing Environment, eu acho que é isso, mas assim, é a integração dos códigos, né? Então, a gente pode falar a integração dos códigos e para desenvolver, né, o desenvolvimento integrado. E a ideia que eu escolhi aqui, que a gente vai trabalhar, que eu preferi usar, é o NetBeans, tá bom? E hoje, gente, ela está mais rápida, né? E também para desenvolver acaba sendo mais rápido, que a gente dá essa tecnologia, essa técnica de desenvolvimento mais rápido de RAID, tá? Que é Rapid Application Developed. Um desenvolvimento rápido de aplicação. Tá? Então, através da IDE, nós temos esse RAID, que seria um desenvolvimento rápido de aplicação. Tá? Aí, pessoal, eu não sei como é que vocês estão em Java, tá? Mas na hora que, assim, quem começa Java, ele já apanha qual eu vou instalar, né? Que versão eu vou trabalhar. Gente, eu acho que eu esqueci o negócio aqui. Gente, espera só um minutinho. Eu acho que eu esqueci de colocar um negócio antes de eu chegar aqui. Senão vocês não completam o que eu quero explicar rapidinho, hein? Deixa eu pegar aqui a outra telinha.
que eu acho que eu apaguei. Esses smartchips são todos unidos por uma interface criada em Java. Só pegar o desenho, tá? Aguenta aí que... Achei, gente. Peraí. Ele vem aqui, tá, gente? Antes da ideia. Voltando, ó. Então, pessoal, na hora que eu começo a conhecer Java, eu vou começar a aprender ele, né? O que eu vou escolher? O que eu vou instalar? Ele tem várias ferramentas, vários pacotes para eu poder instalar. Então é assim, ó. Aqui eu tenho o Java, o JRE, tá? Que a gente fala. Java Runtime Environment, né? Que seria para o usuário, para rodar o que a gente desenvolveu. O JDK, tá? Java Development Kit, que é o quê? É o kit de desenvolvedor. Tá? Então, é assim, para nós que vamos desenvolver, a gente usa o JDK. Para a máquina do usuário, nós usamos o JRE. Dentro do JRE, a gente encontra o Java Virtual Machine, ou seja, a nossa máquina virtual, que ela tem algumas etapas de trabalho. E a etapa loader, que seria a leitura, tá? Ele vai ler e ele vai verificar se vai ser executado. Aí ele vai interpretar esse código, ele vai transformar ele para o código de máquina, tá? Vai gerenciar a memória. Essa memória, pessoal, não é a memória do computador, porque nós estamos usando uma máquina virtual. E a máquina virtual, ela tem uma memória. E aí ele vai gerenciar o espaço dessa memória. E dentro dele eu tenho esse compilador que é o JWrite, que é just time, né? Que ele executa naquele momento, né? Então, assim, essa nova tecnologia que acaba vindo, né? Isso não veio quando surgiu o Java, ele veio depois, né? Que tem esse just time, né? Que seria um tempo justo, um tempo mais rápido, tá bom? E nisso eu tenho algumas bibliotecas que vai fazer rodar alguns recursos também, mas já fica todas aqui, né? Tudo dentro do JRE quando eu instalo. Agora o JDK é para nós, aonde, tá? Eu venho JavaLang, que é a linguagem, o JavaTools, que seria as ferramentas, aonde eu vou usar o compilador, o debugger, que junto com o compilador, ele vai transformar
para a linguagem da máquina, né? Da máquina virtual. E os APIs. APIs são pacotes que já vêm coisas prontas que a gente pode utilizar. Mas junto com ela, além dessa parte do desenvolvedor, eu tenho, ele também vem o JRE faz parte desse pacote, e aí vem as nossas IDEs, né? No caso aqui, se eu pegar o da Oracle, é o NetBeans, tá bom? Então eu falei que era o IDE, por isso que veio o IDE. E na hora que eu vou escolher o JDK, agora nós já sabemos o que é o JDK, né? Aqui é uma só, tá, gente? Aqui eu não tenho outra coisa, é JRE. Agora, o JDK, eu tenho o SE, que é a edição padrão, o EE, tá? Que é a Enterprise Edition, que é o top dos tops, né? Para grandes sistemas, grandes corporações. E o Micro Edition, que seria para coisas, programações mais básicas, né? Para recursos mais básicos. Então, aqui tem o SE, se eu quiser trabalhar com janela, o Enterprise, se for para grandes corporações, grande banco de dados, e o ME também eu posso usar, por exemplo, para desenvolver até um aplicativo, tá bom? Mas a gente vai trabalhar nesse momento com o Java SE, tá? Então, pessoal, só para vocês entenderem, né? Quando vocês, quem já está familiarizado, beleza, tá bom? Então, na hora que eu vou procurar, eu vou lá, o JDK, né? E aí eu escrevo, por exemplo, se eu quiser o NetBeans, né? Eu vou clicar e ele vai abrir aqui, ó. Olha aqui que nós temos os menuzinhos, o Java SE, o Java EE e assim por diante, tá bom? E aí eu escolho qual eu vou fazer o download, né? E assim, a gente já está no SE, então já está aqui, ó, Java SE Downloads, olha. Tá? Então eu já estou dentro do SE, onde eu fiz o download do NetBeans e instalei, tá bom? Depois, quem não tiver, depois eu vou deixar o link, tá? Nós vamos instalar também um pacote, um API dele, né? Do Java, depois que já tiver o JDK instalado. Ele chama, né? Vocês podem pôr assim, ó, download Java FX, ó. Tá? Download Java FX, pode ser que é SN Build. Aí eu vou clicar nele, assim, também vai ter o download, né? E aí eu faço o download desse meu Java, né? Tem o Windows e tem para todos os sistemas operacionais que eu posso usar, tá bom? Então aí eu faço o download dele e vou instalar ele normalmente também, tá? Mas o mais importante aqui para nós são as versões, tá? O que ele faz, aqui que eu falei no começo, e, né, esse nome, o Hora, que é quando ele permite rodar em qualquer local. Depois, as plataformas que eles nos oferecem, o JDK e o JRE, nós desenvolvedores vamos para o JDK. Tá? A questão da IDE melhorada, que é o RAID, né? Que é a desenvolvimento de aplicação rápida, que a IDE nos fornece, tá bom? É esse nome que é utilizado, e as versões que nós iremos utilizar, tá? No caso aqui nosso, SE. Alguém tem alguma pergunta no que eu falei até agora, pessoal? Estou sentindo vocês muito quietinhos. Professor, eu tenho uma. Fala, Wallace. É igual programas externos, por exemplo, do Banco do Brasil, Banco Santander, esses bancos. Eles trabalham com Java diferente, implementado já dentro do programa. Isso. O Java que está instalado no computador interfere em alguma coisa ou não? Olha, é assim, cara. Certo, Leandro? O que acontece? Eu já aqui, ó, quer ver?
Porque, assim, a gente tem duas opções. Não é que ele está rodando só no navegador. Ele está rodando dentro do servidor. Tá? Ele está rodando dentro do servidor. Quando ele roda dentro do servidor, o Java não me interfere. Tá? Então, aqui, ó, eu vou mostrar rapidinho. Eu vou abrir um sistema do governo, tá? Eu vou abrir dois. Um que usa dentro do próprio, é o que você está falando aí, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui, Comprasnet, deixa eu achar aqui. Um site que eu uso para fazer pregão, para desenvolver as vendas e vai embora. Então, olha, eu vou entrar aqui, tá? Ele tem as suas aplicações. Eu vou pegar aqui, ó, onde eu trabalhei, eu divulguei um pregão hoje. Tá? Então, ele vai rodar tudo aqui dentro. Tá? Ele é a plataforma Java, tá bom? Ele é desenvolvido em Java. Então, ele roda tudo aqui dentro. Tudo que eu precisar, olha lá, do meu pregão, por exemplo, o que eu fiz hoje é esse daqui. Eu pesquiso, olha lá, ele está aqui, tá? Se eu quiser verificar, eu tenho as opções do... Não quero alterar nada não, Jesus. Então, não, aqui eu não posso abrir, tá, gente? Porque ela já foi para o Diário Oficial. Enfim, aqui eu tenho tudo que eu preciso nessa questão da divulgação de compra. Aqui, por exemplo, estudo técnico preliminar. Também, olha lá, aqui a gente faz tudo que a gente vai fazer aquisição do governo federal, a gente tem que fazer o estudo técnico preliminar. Eu clico aqui, né, olha lá, eu estou visualizando aí aqui eu vejo ele prontinho, tá? E tudo bonitinho. Agora, tem um ainda que não foi migrado, e aí eu preciso do Java. Aí, por que eu falei para você que é complicado? Porque o Java hoje ele não tem mais a parceria da máquina virtual externa com o Google, por exemplo. Então, na hora que eu vou... Deixa eu lembrar aqui qual que eu vou usar aqui, peraí. Que eu vou usar um que precisa da máquina virtual no meu computador, tá? Deixa eu lembrar aqui. Eu já sei qual que é. Ó. O de certo. Então, esse daqui, ó, tá vendo? Aí ele vai puxar o pacote, tá? Ele não consegue rodar dentro do Google mais. Né? E esse eu preciso do meu Java, mas eu só vou rodar lá no Firefox ou no Internet Explorer. Por quê? Porque ele vai rodar na minha máquina. Tá? Ele não vai trabalhar dentro do servidor. Então, como eu estou usando o que eu te mostrei aqui, dentro de um servidor, o Java da minha máquina não interfere. Tá? Mesmo se ele estiver desatualizado, ele não vai interferir. Agora, o que ele vai precisar de rodar dentro do meu sistema operacional, se ele não tiver configurado corretamente, meu Java vai interferir. Tá? Então, nós temos dois tipos de aplicação. Aqui eu vou usar o Java na máquina do cliente e aqui eu vou usar o Java dentro do meu próprio servidor. Tá? Que não deixa de ser uma máquina virtual, mas aí eu configuro no servidor. Deu para entender, Fio? Então, eu perguntei porque eu estou fazendo estágio e na empresa que eu trabalho, eles trabalham com o app do Santander. E lá eles têm o Java dentro do programa do Santander. E está dando muito problema de atualização. Então, está falando que a máquina está desatualizada, seria o Java do computador. Só que eu não estou entendendo muito bem isso. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. O que eu faço aqui? Eu não atualizo o Java, viu, Fio? Então, é o que a gente está fazendo, pegando a versão mais antiga e tacando. Não, ó, tem aplicações que não foram atualizadas para o Java atual. Então, tem coisas que eu uso aqui do sistema que eu não atualizo o Java. Tá? Ele aparece, porque assim, não é porque ele está aparecendo dentro do meu navegador que ele não está usando o Java da minha máquina. Tá? Certo. Então, a aparência é uma coisa e onde ele está rodando é outra. Tá bom? Deixa eu só ver uma pergunta aqui que eu vi alguém perguntando aqui para mim. Nossa, agora fez sentido. Na empresa que eu trabalho, quem usa a aplicação do governo faz tudo no Internet Explorer. Não entendi essa obrigação. Gabriel. Eu acho
que uma grande perca do Java foi não ter a parceria com o Google mais, né? Mas envolve muita grana, tá? O Google, ele está desenvolvendo a sua própria máquina virtual, tá? E hoje já roda algumas coisas em nuvem, né? Ele já acaba rodando, então eles estão partindo para uma outra... Eu acredito que logo surge uma linguagem, né? Isso. Tá? E aí vai sair uma nova linguagem que eu acredito que surge uma nova linguagem, né? Porque assim, não tem muita explicação. Mas, Wallace, eu resolvendo o meu problema, qual que é o problema? Eu não atualizo o Java. Tá? E toda vez que alguém no Instituto atualiza o Java, dá pau. Aí o que a gente faz? Os meninos da TI voltam o Java antigo e não atualiza. Deixa ele aparecer a mensagem lá, dando trabalho, mas não tem o que fazer. Tá? Entendi. Certinho? Aí, porque a aplicação ela não foi atualizada dentro do Java, ou até mesmo o próprio servidor. Tá? O próprio servidor dela. Então, é assim, e dá trabalho. Porque eu acho por exemplo, você cria uma aplicação, você usou os APIs, porque é a questão da biblioteca, tá? E aí eles vão mudar as bibliotecas, vira um trem. E a gente fica nessa falha, entendeu? A gente fica nessa mão aí. Mas assim, ele roda, né? Tudo que eu preciso fazer hoje, né? Eu mexo bastante sistema aqui na minha área, né? E tudo que eu preciso fazer, eu acabo utilizando ele, tá bom? Mas assim, galera, por exemplo, o Swap roda no Java? Não, tá, galera? Ele não é Java, ele é PHP. Tá? Ele é PHP. Então, por isso que ele é mais lento. A hora que você abre alguma coisa, ele demora o processamento dele. Tá? E aí, agora com essa opção do JRE e ela ter esse runtime aí que ele executa em tempo real, hoje o Java é mais rápido, tá? Bem mais rápido. Certinho, galera? Mas, pessoal, nossa, é assim, hoje a tecnologia... assim, hoje eu não trabalho com desenvolvimento mais, mas, assim, tem muita linguagem, né? Tem muita linguagem. Eu não sei se vocês já perceberam, quer ver, ó? Quando vocês abrem eu gosto do VS Code para editar HTML, PHP, tá? Aí eu vou lá, por exemplo, salvar como? Galera, olha isso daqui. Olha lá, eu tenho CSS, eu tenho BAT, eu tenho C, eu tenho C#, eu tenho C++, eu tenho Siloge, eu tenho CoffeeSplit, eu tenho CUDA C++, eu tenho Dart, Diff, Docker, FC#, Go, Grove, e vai embora. Tudo isso daqui são linguagens. Né? Eu tenho Python, eu tenho Ruby, eu tenho PHP, eu tenho tudo isso daqui são linguagens. Então, é assim, eu vou ter que achar melhor que eu me identifique. Não dá para saber tudo. E aí a gente vai trabalhar. Só que assim, né? Todas são muito próximas da lógica. Quando você vai fazer um if, um for, o relacionamento com o banco de dados, isso não muda, tá bom? Mas vamos lá. Então, agora, pessoal, vamos para a parte aonde eu quis chegar aí. É quando nós começamos a criar, né, os nossos códigos, né? E já de cara, quando eu crio, tá? A primeira linha que ele já vem é o package primeiro programa. Package é pacote, tá? Package é pacote. Então, é assim, pacote, tudo que eu tenho dentro da minha linguagem que eu fiz lá no meu sistema está dentro de um pacote, tá? Pacote, aqui chama-se primeiro programa. Eu vou explicar daqui a pouco, mas existe eu vou adiantar um pouquinho só, para vocês entenderem. Existe essa técnica chamada camel case, né, que vem do próprio camelo, da cova do camelinho, tá? Então, esse camel case faz o seguinte.
Tudo que eu ver em minúsculo, tá vendo? Primeiro programa. Tudo que eu ver em minúsculo é um pacote, tá? É um pacote. Aqui eu tenho uma classe, sempre vai ter, no início da linguagem, em Java sempre tem uma classe pública. O que é público? Todo mundo tem acesso. Eu tenho a classe private, que é privada. Na melhor hora a gente vai ver ela. Tá? Então aqui, quando eu vejo as iniciais de cada palavra da classe em maiúsculo, primeiro programa está em maiúsculo. Isso mostra para mim que isso é uma classe. Tá? Então, na hora que a gente for dar as nomeações no Java, tem um significado cada maiúsculo. Tá? Então, pessoal, olha aqui, ó. Primeiro programa. Então, assim, eu tenho, agora voltando aqui, eu tenho o pacote, eu tenho a classe e eu tenho um método. Tá? O método main, o método é o principal. Se vocês lembrarem da aula passada, o que nós encontramos na classe? Nós encontramos atributos e métodos. Nós vimos isso na aula passada, tá? Nós encontramos atributos e métodos. Esse método principal void, significa vazio, tá? Mas a gente vai entender um pouquinho mais essa palavra vazio lá na frente. Ele executa o principal. O principal é tudo que vai estar aqui dentro, né? Ele abre e fecha chaves, ele vai estar tudo aqui dentro do principal. Então, a minha classe pode ter vários métodos. E esses métodos, aqui eu tenho o main, que é o principal. Dentro do método principal, eu posso ter o método executar, eu posso ter o método excluir, o método localizar, o método calcular e assim por diante. O método, ele dá as ações para minha classe. Tá? Ele dá as ações para minha classe. Então, presta atenção, ó. Lendo de baixo para cima, eu tenho o principal. Esse método principal está dentro da minha classe, tá? Está dentro da minha classe. Como que chama a minha classe? Primeiro programa. E a minha classe está dentro de um pacote, que chama-se também primeiro programa, mas não é a mesma coisa. Um está em maiúsculo e o outro está em minúsculo, maiúsculo as letras iniciais. Pessoal, o Java é case sensitive. O que é isso? Ele importa o maiúsculo e minúsculo, tá bom? Então, eu tenho que entender muito essa questão aonde eu uso maiúsculo e minúsculo, tá? Então, mais uma explicação aqui, ó. Eu tenho o pacote, primeiro programa, eu tenho a classe, primeiro programa, eu tenho o método, e aqui, pessoal, eu vou dar uma ação para esse método. E aí a gente tem o cout, né? O System Out Print, que vai escrever na tela. Olá, mundo. Mas preste atenção que o System, ele é o quê? Ele está em maiúsculo, não está? Então, ele é uma classe. Tá? Ele é uma classe que é uma classe de saída, out, que vai ter o método print. Então, Então, é assim, eu tenho em algum lugar, já eu vou mostrar para vocês, eu tenho em algum lugar essa classe programada, que é para escrever na tela. Então, a classe chama System, o método chama-se print, tá? O método chama-se print. E nisso, pessoal, fica fácil de eu entender. Então, eu falei de classe, eu falei de pacote e eu falei de método, tá bom? Ainda nós não trabalhamos com atribuição, ainda não. Aqui eu só estou executando a minha classe, aqui eu só estou executando o meu método através da classe System, que ela tem o seu método print, né? A classe System.out, que é classificado a saída, tá?
E aí, aqui seria uma classificação da classe, tá bom? E aqui seria o seu método, tá bom? Aqui seria o seu método, que é o print, tá? Professor, mas a gente já vou falar, não vou falar isso agora. Fala um pouquinho, senão eu estou pulando etapa aqui. Então, é assim, pessoal. Fica fácil de eu entender. E onde está o objeto, pessoal? Aonde está o objeto? Terra falando com Marte, Marte falando com Terra. Aonde está o objeto? Deixa eu olhar para cá de vocês. Dentro dos parênteses. Bum, o chute foi bem longe. Aonde está o objeto aqui, ó? Galera, eu acho que eu falei isso na aula passada, mas eu vou repetir. Todo o objeto é uma classe. Então, o meu objeto aqui chama-se primeiro programa. Tá? Ele é o objeto, primeiro programa. E aí ele vai ter as suas propriedades. Mas essas suas propriedades nós não chamamos de propriedades. Nós chamamos de atributos e métodos. Aqui eu não tenho atributo. Tá? Como eu sei quando eu tenho atributo ou não? Uma coisa bem fácil, quando eu tenho variável. Quando eu tenho variável, são os meus atributos. Tá bom? Aqui não tem variável, então eu só tenho método. Não é obrigado ter na minha classe ter os dois, tá bom? Mas, para acontecer alguma coisa, eu preciso dos dois. Então, aqui, pessoal, o meu objeto chama-se primeiro programa. Então, toda classe se cria um objeto. Deu para entender? Toda classe eu defino um objeto. Se eu pegar a caneta, tá? Vamos pensar a caneta. Ela tem a tampa, ela tem o refil lá no meio dela, ela tem a proteção do refil, né? A embalaginha dela lá. Quantas classes eu teria essa caneta, gente? Quantas classes eu teria a caneta? Uma? Pode ser. Pode ser. Mas eu não posso dividir em outras classes, Antônio? Eu não posso ter uma classe tampa, porque a tampa ela vai ter uma propriedade, um material diferente, uma cor, né? Ela vai ter os seus atributos e ela vai ter a sua ação, tampar. Beleza? A caneta tampa. Eu abro ou fecho a sua ação. Beleza? Um exemplo fictício aí. Então, eu tenho a classe tampa. Tá? Eu tenho a classe tampa. Eu tenho o refil, que é outro material. E aí eu posso colar a ponta dela, a cor, o material. Beleza? Qual é a ação dela? Na hora que eu encosto, essa tinta vai estar saindo. Ela tem a ação também de não deixar a tinta vazar toda hora, né? E assim por diante. Eu tenho aquela parte de fora e de repente ela não tem ação nenhuma, mas ela tem a ação do lado proteger, né? Porque ela protege o refil. Beleza? Então, assim, eu posso dividir um objeto em 3 classes. Ou eu posso definir uma só. Dá licença, gente. Peraí. Eu posso definir uma só. E aí eu vou ter vários métodos, né? E aí eles podem ser misturados. Mas aí quem vai definir isso é o programador. Né? Aí por isso que nós precisamos do diagrama de classe, para a gente entender se eu crio uma, se eu crio duas, se eu crio 3, eu tenho um objeto. Esse objeto ele pode ser uma classe ou pode ter mais que uma classe. Tá bom? Então, na pergunta que eu fiz, tá?
O objeto, até o Nylon respondeu, né? O objeto é o primeiro programa, que é a minha classe. Tá bom? Agora, galera, eu vou falar rapidinho aqui para a gente ver uma pequena prática aí para a gente só conhecer. Galera, é uma revisão, tá? Então, assim, de repente, vocês já sabem tudo isso que eu estou falando, mas a gente está revisando para depois começar um pouquinho pesado. Então, pessoal, presta atenção, ó. Classe, sempre as iniciais são em maiúsculo. Mas, ó, se eu tiver, por exemplo, system, ele não tem uma outra palavra continuando, ele é um só. Então, a primeira só que fica em maiúsculo. Agora, se eu tivesse aqui, ó, primeiros, e não tivesse programa, só o primeiro P aqui ficaria em maiúsculo. Bom? Atributos. Atributos. Então, quando eu trabalhar com atributo, vai vir sempre no meio um maiúsculo. Tá? Variável, mesma coisa. Tá bom? Sempre no meio vai vir, nunca no início, um maiúsculo. Meu método, tá? O começo é minúsculo. Se ele tiver outro começando, ele vai ficar em maiúsculo, tá? As regras do atributo, variável e método é a mesma coisa, mas não se preocupa que eu não vou falar de atributo, de variável e de método agora. O único que eu quero que vocês compreendam nesse primeiro momento, o que é classe, e eu tenho o método main. Mas por que ele não está em maiúsculo? Porque, assim, ó, é só no meio quando começa uma palavra. Ele é main. Então, aqui, tá? Ele é um método, e até pela formação dele, né? Quando eu uso o public, static, void ou private, sempre vai vir aqui um método. Que método que é esse? Do tipo string, tá bom? Do tipo string. Então, pessoal, esse método, ele não está em maiúsculo, porque começa-se em minúsculo e não tem outra palavrinha, tá? Então, isso daqui é umas regrinhas que a gente usa para trabalhar. Alguém me chamou? Então, revisando, ó. System é uma classe. Fechou? System é uma classe. Que tem um método também chamado print. Mas esta classe aqui, que já vem lá está em alguma biblioteca, as classes, quando eu guardo, as guardadas chama-se biblioteca, tá? O arquivinho lá chama-se biblioteca. Então, essa classe, eu estou chamando ela, por exemplo, né, um parênteses. E se eu estiver usando um outro programa e eu quero usar o primeiro programa, eu preciso todo o conteúdo dele, por enquanto só tem uma linha, mas pode ter várias. Eu não preciso criar tudo de novo e nem usar copiar e colar. Eu só vou chamar a classe. Tá? Isso eu vou mostrar para vocês também. Então, é assim, eu tenho, olha lá, voltando à minha classe, eu tenho o meu método, ele inicia sempre em minúsculo, né? Então, se eu não tenho outra palavrinha, eu não coloco em maiúscula inicial. Eu tenho a minha classe, e aqui eu vou ter o meu pacote. Tá? Aqui eu vou ter o meu pacote. Beleza? Partindo de baixo para cima. É um dentro do outro. Aí, pessoal, vamos lá. Eu vou abrir o NetBeans. Quando ele vai abrir. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Fala comigo. Tranquilinho? Antônio. André, tá aí, André? Tô sim, Robin. Tá tranquilo? Favorável? A única coisa que eu ia te perguntar por que você não deu aula para nós antes?
Eu sou professor substituto, filho. Obrigado, Nossa, viu? como a gente sente falta de um professor desse jeito desde o começo do curso, você não faz ideia. Então, cara, infelizmente, eu não tenho... assim, né, a minha história de vida, eu comecei trabalhando cedo, né, cara? Então, para eu chegar aqui, eu tive que trabalhar muito. E quando eu fui prestar concurso, cara, eu vacilei, sabe, André? Eu fui o primeiro funcionário aí não era Instituto Federal, chamava CEPRO, tá? Era uma ONG, e eu fui o coordenador geral. A diretora era a Zaida, e eu fui o coordenador geral. E na época eu já tinha faculdade, né? Não tinha especialização ainda, porque eu estava dando aula no Paula Souza, eu larguei tudo para ir para São João da Boa Vista. Ganhava razoavelmente bem na época, tá? Mas eu não era registrado. Mas eu me iludi com essa grana. Mas se eu não tivesse ido para aí, eu não estaria aqui hoje no Instituto. E aí eu fiquei 3 anos, né? E aí ia federalizar porque não ia ter mais grana. Porque quem pagava o custo dos alunos na CEPRO era a prefeitura. Mas ela não tinha, a gente só tinha o prédio, mas a estrutura do Instituto Federal jamais. A gente tinha 2 laboratórios com 50 computadores. E eu tinha 50 alunos em cada sala, e sentava 2 comigo. E acontecia a educação, eu tinha uma galerinha bacana, tem bastante aluno aí que tá bem de vida, mas era curso técnico, não tinha superior. E nisso, cara, assim, aí saiu o concurso. A história é assim, nós não tinha grana, ia acabar a grana. E agora, o que a gente ia fazer com os alunos? E aí, tem uma história do Instituto Federal, história não, é real, porque assim, o CEPRO e outras instituições do estado de São Paulo e do Brasil, pode ser assim, no governo do Fernando Henrique, o Banco Internacional de Desenvolvimento, ele liberou uma quantidade de grana muito grande para o Brasil para abrir escolas técnicas gratuitas, tá? O que o Fernando Henrique fez? Ele pegou essa grana e mandou para as prefeituras que quisessem. Só que quando a prefeitura pega a grana, ela era para construir, não para bancar o professor. O custo do aluno, não. Só que o que elas fizeram? Elas abriram fundações ou ONGs. E aí abre o CEPRO, que era a ONG. Construiu o prédio, ele ficou uns 3 anos parado, não sei se vocês lembram bem quem é de São João, ficou uns 3 anos parado, e aí veio o CEPRO, e aí me contrataram, né? Eu fui para uma empresa terceirizada, que era a Netcom, e para tomar conta do curso de informática dos professores e da aula também. E aí depois veio o curso de eletrônica e a Zaida me contrata por fora, eu era prestador de serviço. E só que assim, aí não tinha mais grana. E eu estava fazendo faculdade de Mococa, eu estava no finalzinho, tá? E aquela correria, eu trabalhava em São João, morava em São José e fazia faculdade de Mococa. Aí depois minha esposa mudou para São João. E nisso, né, cara, fora os problemas particulares que aparecem no meio do caminho, né? Perdi meu pai nesse período, foi bem conturbado, isso tem uma história meio assim. Mas já superado, graças a Deus. E é lógico que eu não tenho meu pai mais, né? A saudade continua, mas... E vai embora. E nisso, não tinha grana, a gente apavorado, e aí o presidente da ONG chamava César Ciaco, um cara influente, político, e a diretora era a Zaida, que é a dona do Acalanto. Eles era meio loucona, mas a loucura dela garantiu a gente estar aqui hoje. A gente não se entendia muito bem. Mas, assim, politicamente falando, ela tinha uma presença. Aí essa mulher pegou, né, cara? Ela falou assim, eu vou federalizar essa escola, porque já estava tendo. E o Lula, aí chega o Lula na história. Né? Não estou falando de política não, viu, gente? Estou falando da história. Aí o Lula, ele estava inaugurando, eu não sei o que era, em Pouso Alegre. Essa mulher pegou, Robinho, eu estou indo para Pouso Alegre e eu vou trazer o contrato da federalização do CEPRO. Ela vai virar a escola federal. Mas a vida federal está tudo desempregado, né? Mas nós já estava, porque não tinha dinheiro. E ela pegou o César e foi para Pouso Alegre. Quanto quer ver? Não é que essa mulher trouxe um papel assinado pelo Lula, cara? Né? Da federalização, não tinha protocolo, não tinha reunião, não tinha nada. Essa mulher conseguiu pegar
a assinatura do Lula, e aí começa o processo de federalização. Beleza, e aí eu estava na correria, porque assim, a gente tinha 1 milhão de equipamento que comprou na época, e tinha que prestar conta. Só que quem comprou foi a prefeitura, e eu precisava organizar tudo isso. E eu comecei, só que eu não ganhava para isso. E aí veio o antigo reitor, sem ser esse o outro, Fabinho, ajuda a gente, tal, porque se não liberasse, não regularizasse no sistema esse 1 milhão, nós íamos perder 1 milhão. E esse 1 milhão veio para o Instituto Federal, que na época era a CEPEC. Resumindo, saiu o concurso. E eu, cara, falei assim, eu não vou dar conta de passar como professor. Tinha acabado de me... Assim, eu comecei a dar aula desde 99, tá? Isso era em 2004. Só que, na época, o técnico podia dar aula. E aí, rapaz, eu não tenho tempo de estudar. Né? E aí eu estava assim, saindo, assim, agora, eu tinha que manter minha família. Aí eu saí da ONG, eu fui trabalhar no Senac, aí, em São João, e na Netcom, que era a escola de informática, e na Microcamp. E aí eu assim, como é que eu estudo? Né? Eu vou prestar como técnico de tecnologia, que eu acho que é mais fácil. Como assim, eu trabalhava bastante com tecnologia na época, eu estava bem assim, afiado, né, no conteúdo. Eu fui. Cara, se eu tivesse passado como professor, velho, eu tinha passado que na época dava 2 ou 3 candidatos por vaga, velho. Hoje dá 200, hoje dá 300 por vaga. Em São João, quando abre um concurso. E eu falei assim, cara, mesmo se eu não passasse em primeiro, eles poderiam me chamar depois. Só que eu não sabia nada disso. Ninguém sabia. Tá? Acho que o Wallace conhece. O Ricardinho eu levei ele era meu professor no CEPRO, e aí ele entrou, né? A Yara era minha professora, eu falo minha assim porque eu era coordenador. Era minha professora no CEPRO, eu que trouxe eles para trabalhar no CEPRO. O Renan, que hoje é técnico em tecnologia, técnico em laboratório, aí era meu aluno, né? E aí eu levei ele para fazer concurso comigo, paguei a inscrição dele. E então, alguma galera que entrou aí estava comigo. E eu, cara, vacilei, velho. Eu devia ter entrado como professor, porque o salário do professor é bem melhor, tá? O plano de carreira é bem melhor. Eu não reclamo, o meu salário como técnico. Hoje eu não executo mais como técnico desde... velho, aí, na verdade, eu fui para Bragança Paulista, porque não tinha vaga em São João. Aí eu volto em 2012 para São João da Boa Vista. E de 2008 a 2012 em Bragança. E aí, assim, para me manter, né, a minha família, ter uma qualidade, eu sempre agrego um outro trabalho. Em Bragança, eu fui dar aula na faculdade, como é que chama a faculdade lá? Não lembro mais o nome. Faculdade de Bragança Paulista, mas não lembro a abreviação. Aí eu dava aula na faculdade e trabalhava no instituto. E aí eu volto para cá, e aí eu volto para o centro, prestei concurso, voltei para o Centro Paula Souza, porque aí eu consigo agregar os dois, né? Mas o Centro Paula Souza paga muito mal, e aí de 2 em 2 anos eu presto, eu estou no segundo agora aqui, porque eu fico 2 anos, depois eu tenho que ficar 2 anos fora e prestar como substituto. Mas até agora eu não abri um concurso para professor. Mas assim, aí se abrir, eu acho que para passar eu tenho que ter um mestrado e tal. Então, assim, a minha história foi muito trabalho, entendeu? Então não deu tempo de eu estudar muito. Mas estamos aqui, vamos aproveitar esse momento, vida que segue, André. Fico contente pela fala. Né? E assim, olha, eu sou... A parte acadêmica ela é bacana, ela tem que existir. Mas na hora que eu for explicar para vocês o Java, se eu ficar assim, com muita linguagem difícil, né, é difícil eu entender. Tá? Então, assim, se a gente pega uma apostila, eu vou disponibilizar uma aqui para vocês, tá? Mas se eu pego ela, gente, eu não posso falar isso, depois eu vou falar, né? É assim, eu tenho preguiça de ler, velho. Porque, assim, fala-se muito para chegar no que eu quero. O livro, a apostila, né? Eu tenho que depois, né? Quer ver tudo que eu expliquei para vocês até agora? Começa aqui, JVM, JRE, JDK, tá tudo
Quer ver, ó, quantas páginas dá? Ó, aqui. Tudo que eu falei deu 21 páginas. E eu falei em 1 hora, tá? Então, é assim, mas é a experiência, né? Aí, assim, experiência de docência eu tenho desde 99. E gostar de dar aula, né, cara? Eu gosto mesmo, né? E é um desafio, né? Quando você vai me usando o conteúdo, eu pegar uma apostila e ler para dar aula para vocês é facinho, né? Agora, eu entender o que está lá e tentar passar para vocês, aí eu acredito que é muito dom, né? Mas eu gosto, mas obrigado. Vamos lá, gente. Eu contei um pouquinho da minha história no CEPRO, né? Então, eu estou desde o começo aí na labuta. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Ó. Deixa eu excluir umas coisas aqui. Beleza. Pessoal, então é o seguinte, na hora que nós abrimos o NetBeans, tá? Ele é minha IDE, é a minha interface que vai nos ajudar a desenvolver o nosso sistema. Agora aqui, pessoal, eu vou lá, novo projeto. Eu vou criar um novo projeto. A gente vai trabalhar bastante, né, com JavaFX, né, que depois eu já instalei, depois eu explico para vocês instalando. Mas agora a gente vai começar aqui, ó, Java, aplicação Java, que vocês já estão acostumados também. Agora, preste atenção, a gente já começa aqui na parte inicial, usando as teorias que eu acabei de falar agora para vocês. O nome do meu projeto não é pacote. O nome do meu projeto inicial, ele é o nome da minha biblioteca. Tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, ele é o nome da minha classe, tá? E aí eu vou pôr aqui, ó, primeiro programa. Primeiro programa, beleza? Aí, olha aqui, gente, o que ele vai criar, ó. Ele cria a classe principal, primeiro programa em minúsculo. Quem que é o primeiro programa em minúsculo? Meu pacote. E aqui, pessoal, a minha classe, ó, primeiro programa. Então, eu já deixo ele criar a classe principal. A classe principal, ela está dentro de um pacote. Tá? Então, o nome do meu projeto se refere à minha classe. Então, preste atenção na questão dos maiúsculos, tá bom? Na questão dos maiúsculos. Eu vou deixar a pastinha padrão, deixa onde ele vai gravar, e aí eu vou clicar aqui no finalizar, ó. Beleza? Então, aí, pessoal, eu vou pegar, ó, vou apagar isso daqui. Deixa eu ver se eu... Um minutinho, gente, eu não vou conseguir aumentar ele aqui bacanamente, bacana. Tá? Então, olha aqui, ó. Eu vou apagar os comentários. Tudo isso é comentário, tá? Então, é isso daqui que eu acabei de explicar para vocês. Então, eu vou jogar aqui para a gente enxergar melhor. Aí a gente vai trabalhando nos dois lados ao mesmo tempo. Aqueles são do meu filho, gente. Depois eu volto aqui. Eu estava fazendo hoje. Aqui, vamos lá. Olha. Vou deixar já a condição do meu filho, não vai dar certo. Já foi. Eu ajeito aqui. Pessoal, então presta atenção aqui, ó. Olha lá. Isso é o que está dentro do Java lá. Então, tem o pacote, né? Dentro do meu pacote eu tenho a classe. Olha lá, eu dei o nome na hora que eu já criei o projeto. Primeiro programa. Então, esse é a classe principal, tá, gente? Depois, quando a gente for criar as nossas, aí vai ter uma outra orientação aqui. Então, eu tenho a minha classe principal, que está dentro do pacote. Aí, ele já cria para a gente
o método, né, o método público, o método main, tá? Do estilo string, beleza? Não que, gente, Java é complicado, gente, tem que escrever muita coisa. Não, às vezes eu não tenho a técnica, mas ele é tranquilo. Eu venho aqui, ó, eu vou a System Out Print, né? Gente, eu não preciso escrever System Out, opa, essa em maiúsculo, né? Eu não preciso escrever isso aqui por inteiro, ó. Eu só faço assim, eu escrevo Cout lá no Java e dou tab que ele já vai escrever para mim, ó. Então, quer ver? Não sei se você já conhece, Cout, e eu aperto o tab. Ufa, né? Eu não preciso decorar. A única coisa que para escrever aqui, tudo esse código que está aqui, eu só escrevi Cout, ó. E quando eu apertei o tab, ele vai por aqui, ó. E aí é um texto, olá mundo, aqui dentro. É o exemplo primeiro de todo mundo que usa, né? Olá mundo. Então, olha lá, aqui eu tenho uma classe que é o System, beleza? Como que eu sei que é uma classe? Que está em maiúsculo. Agora, gente, aí eu venho aqui, né? Vamos pular, ó. Olá mundo. Tá? Pessoal, o objetivo hoje o objetivo nosso, gente, não é eu sair criando um sistema enorme, não, com vocês. O objetivo é que eu explique o funcionamento de orientação a objeto, né? Que aí vocês podem pegar qualquer código, pequeno ou grande, e aí vocês conseguem interpretar e saber o que está acontecendo, tá bom? Gente, essa classe aqui, ó, lembra que eu falei para vocês o System? Só para, se eu quiser compilar, né, eu clico aqui, ó. Aí vocês já sabem que vai funcionar. Vai escrever lá, olá mundo, né? Já é permitido que eu executo isso daqui dentro da minha IDE, tá? Mas presta atenção. System, o que é System? É uma classe. É uma classe que eu criei? Não é uma classe que eu criei. A classe que eu criei é o primeiro programa. Então, se essa classe eu estou usando ela, é porque ela vem de algum lugar. Ela está gravada em algum lugar. E como é que eu sei? Tá? Eu vou segurar o Ctrl no teclado, vou vir aqui no System, tá? Ele já mostra, ó, essa classe está... Lembra que eu falei lá no JDK? Tem o JavaLang, tá? Essa classe faz parte da biblioteca JavaLang, tá bom? E aí, se eu clicar nela, ó, olha lá, system.java, né? Olha aqui, o primeiro programa Java, olha lá meu primeiro programa, que belezinha. E aqui eu tenho system.java. E no system.java, olha, ele está usando várias bibliotecas, a gente vai aprender também isso, que é o import. Ele tem várias outras classes, tá? Mas aqui várias propriedades, que não acaba sendo classe. Mas, enfim, olha aqui, tudo isso daqui, ó, tá? É a minha classe System, que alguém que desenvolveu Java criou ela, e essa classe me permite, né, a gente está usando uma parte dela para escrever na tela. Mas esse System vai ter várias outras, tá bom? Mas, pessoal, ó, se eu usar aqui, deixa eu ver aqui uma... Eu tenho properties, ó, tá vendo? Propriedades, ó. É uma outra classe, só que ela não é do JavaLang, ela é do java.util, da biblioteca. Se eu clicar nela, ó, tá vendo? Eu tenho uma classe de propriedades. E aí é onde vai estar guardadas as minhas propriedades. Gente, olha aqui, ó. Essas propriedades nós temos atributos, né? Que aqui são as variáveis, tá bom? Mas assim, só para vocês entenderem, não precisa ficar vendo essas loucuras aqui não, tá, gente? Vamos fechar aqui para vocês não assustarem. Mas só para vocês entenderem que esse System aqui,
ele está em algum lugar, tá? Ele é uma classe. Agora, ó, o println, ele é um método. Ele é um método. E aonde ele está? Ele está no java.io, é um pacote também instalado, na classe printstring. Na classe printstring. Então, eu clico aqui e olha lá. Ele já vem aonde está o println, ó. Tá vendo? Ele é público, ele é um código compilado, né? E aí eu tenho todo o processo dele que estava lá, o printstring.java. Tá bom? Então, pessoal, quando eu uso um comando pronto, eu tenho o que aqui? Vamos voltar aqui agora. E é isso que eu quero que vocês entendam no dia de hoje. Eu tenho aqui o sistema, o system, que é o quê? Uma classe. Eu tenho, ele é uma saída, é uma classe de saída, que vai ter o método para imprimir. Tá? Então, olha aqui, o que está em vermelho aqui, ó, é para ele fazer a interface, tanto do celular, tanto do computador, tanto do relógio, que, enfim, tá? Eu vou ter o system, que é o sistema, que é uma classe, e está guardado em algum lugar. Eu tenho o out, tá bom? E aqui eu tenho o método, né? A classe do tipo saída, e aqui eu tenho o método imprimir. Então, olha, o próprio out, olha lá, ele também faz parte do system, ó. O out, ele está dentro do meu system, ó. Ele é uma propriedade do system, tá bom? A gente pode falar até que ele é um atributo do system. Tá? Então, assim, eu tenho uma classe e o atributo de saída, tá bom? Ele não é como a gente trabalha com atributo, mas ele tem a mesma definição, tá? Então, como que eu sei? Olha, eu seguro Ctrl, JavaLang, tá? Aqui o out, ó. Tá? E esse system, ele pode vir lá de objeto, né? Aí eu vou clicando, né? E aí eu vou vendo, ó, ele é uma classe, ó, ele vai explicando tudo que é, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho o print, se eu clicar, eu vou, mas se eu clicar aqui, ó, o print, tá? Então, olha lá, vai ter a explicação dele, né? Java.io, tá? A versão do JDK que ele trabalha, tá? E ele é o print de escrever, tá bom? Então, ele é uma propriedade. Ele vai explicar elas também, mas isso aqui não importa muito para vocês. O importa é que vocês entendam quando vocês estão utilizando alguma coisa. Beleza, galera? Tranquilo, Robin. Deixa eu ver aqui. Oh, valeu, Nairo, valeu. Tá, hashtag. Mas aí é só no concurso, galera. Mas isso é para vocês também, né? Vocês se formando, estudem, né? Eu acredito que por mais que a gente está numa fase não muito bacana no nosso país, e não é questão de governo só, não, tá? Por mais que eu não goste do governo atual, mas eu não sou um extremista de esquerda nem extremista de direita, eu não gosto de extremismo, e nem de lado. Mas a questão financeira, pandemia mundial, dólar, desgoverno, vai embora. Mas vai chegar um momento que os concursos vão estar voltando, que a vida vai estar levando, né? E uma das melhores certezas que eu tive na minha vida foi prestar um concurso, né? Mas é assim, assim, tanto da parte administrativa, que é uma parte muito burocrática que eu trabalho, e ela não é vista, tá? Ela não é vista. Porque assim, mas hoje, tá? O kit de alimentação que os alunos receberam lá do ensino médio, se não fosse nós, eles não tinham recebido, porque a gente faz a licitação, a gente faz a compra, a gente faz o pagamento. A quadra, nós ganhamos uma quadra coberta, né? Quando vocês voltarem, se Deus quiser, né? A gente acha que volta mais breve aí, vamos esperar. Mas ainda não vai estar pronta, mas já foi concedida aí, a gente já está começando todos os trabalhos para começar a construir a quadra coberta, né? Por mais que a gente está sem grana, tem uma recessão, para vocês voltarem agora que sobrou uma graninha, está comprando, fazendo uma internet nova, né, auxiliar aí no campo, para ver se as coisas melhoram, não vai ter tanta oscilação mais,
né? E assim por diante. Né? O pessoal da limpeza, o pessoal que trabalha lá todinho, né? É o nosso setor que toma conta. Mas não é um setor muito visto diretamente para os alunos. É lógico que para a gestão é visto sim. Porque é um setor importante para a vida da escola. Mas é uma parte burocrática. Né? E docência, né? Eu carrego desde 99, eu gosto demais. Gosto mesmo, né? O Alisson já teve um pouquinho de aula comigo, o Antônio também. Mas com vocês, se Deus quiser, quem sabe ano que vem, aí vocês falam para o Luiz Ângelo, deixar eu pegar mais aula para vocês, eu pego. Né? Mas eu acho que vou acabar pegando, né? E aí eu vou até pedir para o Luiz Ângelo deixar eu continuar com a parte de desenvolvimento com vocês, né? Porque vai até o 6º ano e dá para eu chegar, até o 6º semestre, né? E dá para eu chegar com vocês até lá, né? Então vamos batalhar para isso. Beleza, galera? Fechou? Gente, hoje não tem atividade, relaxa. Eu vou deixar para vocês lá, assim que eu terminar, eu vou deixar esse PowerPoint, né, terminar de fazer o download, publicar ela. Vou deixar o PowerPoint e vou deixar a apostilinha, não sei se vocês têm ela, tá? Ela é bem completa. Mas, tá? Hoje tudo que eu dei para vocês, praticamente, olha, deixa eu ver aqui, exercita. O que eu passei para vocês hoje foi até a página, aqui está 24, mas aqui é 15, ó. Tá? Então, tudo que eu passei para vocês hoje está nela, tá bom? Então, aí depois a gente vai continuar e na próxima aula a gente já começa o capítulo 3, tá? Falando um pouquinho de variáveis primitivas e fluxo nesse sistema que a gente viu hoje, tá? Então, é assim, essas variáveis, elas viram atributos, tá bom? Aí a gente vai montando alguns blocos e aí a gente vai reforçando mais esse conceito de classe. Hoje nós usamos a classe nossa, tá? A classe principal, primeiro programa, que já vem criado. Aí nas próximas a gente vai começar também a criar as nossas classes. E vocês viram, já aproveitando que a gente já viu na explicação passada, que elas se relacionam, né? Então, assim, eu tenho a classe printString, mas vamos lá, eu tenho a classe system, tá? Aí dentro dessa classe eu tenho a classe string, eu tenho a classe proprietors, ó, print string, input string e assim por diante. Então, eu vou lá, ó, clico no console. Ele abriu, ó, console.java. Então, a gente já falou lá na aula passada, as classes se relacionam e isso é um relacionamento, ó. Tá? Por exemplo, eu aqui tenho system e eu tenho para escrever na tela, mas eu tenho as propriedades desse system. Aí eu vou ter que, aí se ela é texto, se ela é caractere, o que eu posso fazer com ela, tá? E cada uma delas, olha, vai chamando. Eu vou ter os relacionamentos, né? Eu vou ter os relacionamentos e aí forma-se o meu objeto, né? A minha ação. Tá bom? Então, aí a gente vai aprender, né? A gente vai aprender a organizar esse nosso pensamento dentro do diagrama de classes. Né? A gente já viu os casos lá em cima, a gente vai pegar aqueles casos e aí, opa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Montar a estrutura da classe, dos métodos e dos atributos e depois a gente sai formatando, programando eles, né? E aí vocês vão crescendo. E com isso eu acredito que vocês começam a entender um pouquinho os códigos melhor, tá bom? E preste atenção então, tudo que tiver em maiúsculo, tá? O início são classes. É isso que é importante para esse momento. Beleza? E as minhas classes nada mais é que o objeto, tá? Seria isso, galera. Certinho, gente? Valeu, Robin. Bom descanso aí até sexta. Eu tô achando que é 4 aulas hoje, por isso que eu empolguei na falação aqui, viu, gente? É só 2 hoje, né? Né? As próximas são sexta-feira. Ah, beleza. E de repente vocês têm aula agora, eu tô aqui falando. Pessoal, valeu. Tchau, tchau, abraço. Abraço, bom descanso.
Falou, o Wallace, prepara o churrasco que eu tô chegando em São João, hein? Tá voltando, hein, fio? Prepara o churrasco, hein? Bora, Robinho. Faltou mesmo, hein? Vamos fazer isso. Fechou? Falou, um abraço. Falou, até mais. Abraço.